Fala galera, sejam bem-vindos. Para quem não conhece, esse aqui é o Debate.cine, o programa que aborda as principais séries e filmes da atualidade. E hoje nós vamos falar sobre Round 6, a série que está bombando na internet, já é a mais vista da história da Netflix e rendeu diversos memes. 게임에 참가를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주시길 바랍니다. 무궁화 꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하는 거 말이야? Mas nós não estamos sozinhos nessa conversa, não é, Marcos? É isso mesmo, Aline. Estamos aqui com o Caleb, que é técnico em produção de audiovisual, e com o Marcos, que é pedagogo e também é amante da série Round 6. Bom, em primeiro lugar, bem-vindo, meninos. Obrigado por aceitarem o convite. E a primeira pergunta, eu queria saber o que vocês já conhecem do cinema coreano, se Round 6 foi a primeira experiência, se vocês já acompanham e já conhecem mais sobre esse cinema. Caleb, pode falar? Eu conheço já algumas produções há um tempo. Na Netflix mesmo tem várias, Alice in Borderland, tem o próprio Parasita, né? Que fez bastante sucesso. Mas eu conhecia, assim, já o cinema coreano. E você, Marcos, já conhecia? Foi a primeira experiência? Eu, sinceramente, foi a primeira experiência, porque eu sou muito curioso, eu vou naquele gatilho de curiosidade e eu vou lá naquelas que estão bombando lá na Netflix e fui lá no bombando e foi a primeira experiência, gostei muito. Mas eu conheço os doramas, né, que também é um grande sucesso aí, já é bem falado sobre os doramas. Então, pessoal, conforme vocês mesmos falaram, essa série está fazendo sucesso mundial e agora eu quero saber de você, Marcos, o que mais te surpreendeu com essa série? Eu acho que a proposta que o diretor teve de mostrar para os espectadores uma profundidade, mas acompanhando todo um enredo, até por questões das brincadeiras infantis, eu acho que conseguiu prender muito o telespectador, e dando várias referências, desde até de uma valsa, né, que é uma música clássica, porque também teve essa questão da sonoridade mesmo, e eu acho que ele alcançou o objetivo dele, né. Eu achei que foi muito inteligente o fato dele ter usado essa ambiguidade da brincadeira de criança com as consequências das provas, né? E eu acho que foi muita coragem, principalmente da parte da Coreia, em expor essa parte mais pobre da cidade. E quando você não tem um spoiler, quando você não sabe do que a série está falando, dá tipo um choque, né? Porque você não imagina que vai acontecer aquilo. E aí, de repente, é uma brincadeira de criança, você está lá vendo, tem um humor, né, meio tragicômico, e aí, de repente, você vai percebendo ao longo da série como que o conteúdo é mais profundo, né? Porque realmente aborda muitos temas sociais e muito bacana que você falou, cara, é a questão de expor essa fragilidade que tem na Coreia, que é a questão do número de endividados. Existem dados que comprovam que são números realmente muito altos. Qual ponto vocês destacariam para explicar o sucesso mundial da série? É o roteiro, é a fotografia, é a história que é original, né? É uma história original. Qual o ponto que vocês acham que é esse start de realmente colocar a série nesse outro nível? A maioria dos sucessos desses anos, por conta da pandemia, é muito por conta de uma carência, a questão da divulgação muito. As redes sociais ajudou muito a série, desde os memes até o próprio TikTok também, né? Ele trouxe essa facilidade, na verdade, da série alavancar. É o formato que vocês devem destacar. Me dá outro aí, eu comi o meu. Me dá outro. Pera aí, negão, eu comi, eu tava com fome, negão. Negão, eu tenho meu, negão. Acho que além de todo esse sucesso nas redes sociais, as pessoas começaram a ver a série e as histórias da forma coreana de contar. O cinema coreano tem uma coisa muito única, que é a forma que eles desenvolvem os personagens. Você pode ver na série que os personagens são desenvolvidos de forma certeiras e rápidas. Você não precisa de vários episódios para você conseguir inserir o arquétipo do personagem na série. Você já sabe em poucos momentos o intuito, como esse personagem é,
e você vai seguindo isso, e é uma coisa tão legal que quando acontece uma reviravolta que você não espera, você fica mais chocado ainda, porque você já acha que o personagem tá inserido, e isso deixa a série muito autêntica e faz você se prender. É o que o Caleb exatamente falou, a gente não fica dando só um personagem, a gente vai passeando no enredo todo. E eu achei também muita coragem ele inserir a quantidade de personagem que ele inseriu e dar o destaque para toda essa quantidade. Porque às vezes é muito perigoso você fazer isso, porque sempre pode ficar um personagem muito defasado na história e às vezes que ele não consegue fazer seguir. Mas essa foi muito, muito bem feita. 6개의 게임을 모두 이긴 분들께는 저에게 상금이 지급됩니다. E eu acho que eu não faria diferente do protagonista. Eu faria tudo, por conta do meu senso de justiça também. Mas eu acho que quando você tem uma vida, porque aí você fala lá do contexto social, a gente volta lá no contexto social. Quando você tem uma vida que é demonstrada lá no começo da série, eu acho que tem o instinto de sobrevivência, gente. Isso daí a gente não pode ser hipócrita, que também o cara não era bonzinho, não era 100% bonzinho, né? Eu acho legal esse fato dele terem botado o melhor jogador com o pior jogador, que foi que eles não tiveram uma vivência separadas, né? Eles eram amigos, eles tiveram uma vivência parecida, e isso mostra como a índole de uma pessoa não necessariamente se reflete ao meio que ela estava durante a série. Exatamente, e também entra muito nessa parte o contexto social mais uma vez, porque um ficou tendo a mesma vida, e o outro, aparentemente, né, alcançou o sucesso lá e tal. O que a gente acha que na verdade não era nada disso. Um ponto legal que vocês falaram é que o Ji-hoon e o Sang-woo, eles têm o mesmo bairro, só que um venceu na vida, o outro não. E como que a índole dos dois meio que venceu na vida. Teoricamente não venceram, né? Porque assim, os dois pararam ali, né? Não se sabe, os dois pararam ali. Muito ainda. Mas como que foram opostas as atitudes, né? Então, gente, conforme vocês puderam ver, né, na própria série, nós tivemos muito a presença de cores em tons pastéis, porque esse tom representa o frio, né? Tipo, tiveram várias cenas que mudavam muito esse tom. Por exemplo, aquela cena da escada subindo. Era uma cor forte. Depois que eles chegavam naquele jogo e quando conheciam as regras, a própria cena em si mudava a cor e ficava um pouco mais fria. Porque retratava sobre morte, né? Morte não é coisa quente, não é uma coisa alegre e tal. Aí eu queria saber também de vocês aí, Caleb e Marcos, qual foi a visão de vocês em relação à parte técnica em si? A questão deles serem identificados por números coube nisso, porque eles apostam nas pessoas. Tipo, no final da série, você vê eles conversando que eles apostam em quem ele quer, em quem eles acham que vão chegar mais longe. Isso encaixa muito porque é a forma que você aposta em cavalo, é a forma que você aposta em carro. São com números. Então o fato deles serem numerados, pra mim, não é uma coisa que tá lá por acaso, sabe? Não é só porque tem que contar quantas pessoas estão. É porque tem que saber cada número pra quem vai apostar em quem. Gente, eu sou muito detalhista, né? Então eu percebi bem que essa questão da arquitetura das escadas ali já é uma arquitetura muito antiga, tá? Do mundo oriental. Na verdade, pegaram e se referiram. A questão da valsa também, ela é muito conhecida, essa valsa. Então, a sonoplastia, lembrei o nome. Eles pegaram essa música para colocar na sonoplastia da série e deu super certo. E eu reparei uma coisa muito legal também, que foi a questão do banheiro. Não existia banheiro masculino e feminino. O banheiro era para todos eles. Então, assim, eles foram colocados numa parte que eles também envolveram isso, a questão das cores, da arquitetura, que eles colocaram tudo no mesmo pacote. Então, desde os números, como desde das cores, as provas, e agora também, pontuando aí o que ele falou sobre apostar, eu reparei que todos eles não eram coreanos, né, os que apostaram. Então, acho que foi também apontando até um ponto político aí, né, subliminar da coisa, mas eles também trouxeram essa questão, assim, os poderosos, a nata, que faz isso com a sociedade, que a gente sabe que faz, né? Vocês repararam que a cor do uniforme deles era verde, tinha a ver também com essa questão da ganância, e a roupa dos caras que faziam a segurança era vermelha, os trabalhadores eram uma cor vermelha, então você percebe que teve todo um cuidado. As cores também foram selecionadas ali para ter um impacto, para alcançar o objetivo da mensagem que a série queria passar. Os símbolos também, né? O triângulo, o círculo, tem tudo a ver com game, né? E também do líder, que é a roupa preta, máscara. Isso também é certeiro.
gente falou lá atrás, né, sobre os brincadeiras infantis. Então, fazer o uso da boneca, fazer o uso das cores, isso tudo foi para psicologicamente tirar o foco do jogo, para você ficar. Tanto que quando vira boneca, eles não entenderam muito bem de imediato. Depois que eles entenderam que a boneca, na verdade, era um rastreador, né? Era um rastreador. A gente via na escada eles passando para ir para outra fase. Ali, quando você tem contato com aquele universo todo colorido, psicologicamente você já vai. Não, vai ser leve. E não é bem leve, né? Você já tem aquele instinto de sobrevivência. 계세요. 제일 센 중에부터 크게 살 길이. Depende muito de qual seria a sua motivação no momento. O próprio Sang-woo, ele faz o que faz porque ele fala, tem a questão da mãe dele. Então, não é só uma questão pessoal, né? É uma Sim. questão de ter uma família dependendo. Sim. E a Netflix fez uma postagem bacana falando sobre as cifras, né? Sobre os valores. E não era uma dívida tipo de 10 mil reais, eram dívidas milionárias. Sim. Então, realmente, os personagens estavam ali na beira do desespero. E vou te perguntar, cara, você acha que tem uma segunda temporada? Tem que ter. Você acha que vale uma segunda temporada? Vale arriscar uma segunda temporada, mas em outra perspectiva. Pra mim, eu acho que a segunda temporada vai mais de como as pessoas vão receber a segunda temporada. Que se for pra ter uma segunda temporada, tem que ter uma visão diferente, tem que ter um intuito diferente, porque acho que trazer mais do mesmo só iria saturar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Muito obrigado também, Caleb e Marcos, pelas participações. Vocês foram incríveis e até mais. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima.